E está com a gente o professor Camilo Mussi, que é presidente substituto do INEP, o Instituto Nacional de Pesquisa Educacional. Professor Camilo, muito bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, a satisfação é conversar com vocês e com os ouvintes. Bom, começar pelo básico. Houve uma disputa judicial, muita gente defendendo que não se realizasse o Enem nesse momento em função da pandemia. Em função da pandemia, e Manaus é o único estado em que não haverá Enem amanhã e também no próximo domingo. A nova data me parece que será em fevereiro. Eu queria saber do senhor, o senhor garante que o protocolo todo, o distanciamento dentro das salas de aulas, se tudo isso para evitar contágio do coronavírus, o senhor garante que isso vai ser respeitado amanhã no país inteiro durante a realização do Enem, professor Camilo? Bom, o INEP preparou todos os protocolos e realmente estamos confiantes, temos a certeza que tudo que foi feito vai evitar o contágio do coronavírus, do Covid-19. Todas as atividades que foram feitas, todos os processos que estão sendo feitos, visam isso. A começar pela abertura dos portões 30 minutos antes. Então, os portões serão abertos às 11h30 da manhã, horário de Brasília, e durante 1h30 os participantes poderão chegar com tranquilidade e se dirigir até a sua sala, e às 13 horas fecharemos os portões. Então, só esse tempo a mais já vai permitir que a gente tenha menos aglomeração e pedimos, nesse momento, aproveitando a oportunidade, que os participantes cheguem nas escolas e se dirijam às suas salas, para que não fiquem aglomerados. Precisamos da colaboração dos participantes. Todas as salas terão álcool gel. As 207 mil salas do país, onde se aplica o Enem, teremos álcool gel em todas as salas. Todos os colaboradores nossos foram treinados em medidas sanitárias, em manter o distanciamento, os protocolos de ida ao banheiro, por exemplo, vão manter o distanciamento, o detetor de metais, como será utilizado. Então, todos os protocolos foram feitos de modo que a gente possa garantir que realmente será um Enem com um cuidado muito grande sanitário. Os participantes terão que usar máscara o tempo todo. Chegou na escola, na instituição, sem máscara, nem entra. Então já será barrado na entrada. E dentro das salas de aula, o tempo todo terá que usar máscara. Leve até mais de uma máscara. O participante é importante que leve 1, 2, 3 máscaras reserva, porque ele poderá trocar. Além disso, temos todo o distanciamento social nas salas de aula. Será obrigatório as aplicadoras, as empresas que contratadas pelo INEP, os colaboradores que foram treinados, todos estão orientados como determinação do INEP que seja mantido o distanciamento social dentro das salas de aula. Professor Camilo, os alunos aí que vão prestar o Enem amanhã, né, os estudantes terão de usar máscara durante a prova, vai ser permitido que eles façam a prova sem o uso da máscara? Como é que está essa determinação, hein? Então, o participante, ele chega de máscara no portão da escola, ele entra, vai até a sua sala de aula e também, para manter e controlar mais ainda, a identificação dos participantes será fora da sala. Normalmente ela era feita dentro, quando ele sentava, era feita na carteira onde ele estava sentado. Este ano é fora da sala, ele tira a máscara para ser identificado, coloca a máscara de novo e entra na sala. E dentro da sala ele fica o tempo todo de máscara. Ele pode tirar a máscara em que momento? É claro, na hora da troca da máscara, no momento em que for tomar a sua água ou comer o seu lanche lá, chocolate, biscoito, lanche, o que ele leva. Então, durante as 5 horas de prova, 6 horas, 4 horas e meia, dependendo do perfil, ele é obrigado a usar a máscara o tempo todo. Se ele ficar sem máscara, ele é eliminado imediatamente. Nós estamos conversando com o presidente substituto do INEP, Camilo Mussi. Professor Camilo, surgiram nos últimos dias, nas últimas horas, alguns relatos que colocam em dúvida esse distanciamento que precisa existir dentro da sala onde vai acontecer a prova do Enem. O senhor deve ter acompanhado, teve uma reportagem do Estadão, Jornal Estado de São Paulo, que mostrou planos para a aplicação do Enem, em que salas com capacidade para 40 alunos indicavam a presença amanhã de 32 estudantes. Portanto, uma ocupação de 80%, muito maior do que a defendida, pregada pelo INEP.
Houve relatos também de aplicadores, de pessoas que vão participar, dizendo que foram cobrar as autoridades e teriam ouvido que, olha, fica tranquilo, porque vai faltar muita gente, vai ter muita abstenção. Então esse número que está previsto aqui no plano não vai ser cumprido porque as pessoas não vão aparecer. É isso mesmo? O INEP, a Sesgran Rio, que é responsável pela prova, está contando com a ausência de alunos para que se mantenha essa cota reduzida de alunos em salas de aula, professor? É importante para a gente esclarecer realmente, e muito boa a sua pergunta aí. Nós queremos que todos os participantes compareçam, porque nós preparamos, né, o Estado, os nossos impostos foram utilizados para preparar 5 milhões e 700 mil provas, alocar salas para 5 milhões e 700 mil participantes. Então, no ano passado, no último Enem, foram 140 mil salas, e esse ano nós preparamos para 207 mil salas. Então, só aí foram mais de 60 mil salas que foram acrescentadas. Existe abstenção? Todo concurso existe abstenção, existe ausência, infelizmente, nós temos isso. Que vai existir nesse ano, também vai existir. Historicamente, é de 25% a 30%, dependendo do ano aí do Enem, como de todos os concursos públicos e certames que nós temos. Nós trabalhamos com, mesmo em alguns locais que aparentemente tem esse número de 80%, e que foi apresentado, é porque eles, às vezes, trabalham com o que eles têm na sala normal. Então, por exemplo, vamos pegar uma conta normal. Eu tenho uma sala onde eu tenho 40 alunos que assistem a aula. Mas, na verdade, o espaço do professor é maior, o espaço atrás, no fundo, é maior, o espaço lateral. Então, ou seja, 50% de 40% não é 20% exatamente. O que nós fizemos? Não esse número de 50% no número matemático de 20 a 40. Não teria sentido isso. Nós vamos manter o que preconiza a vigilância sanitária, a medida sanitária. Vou dar o caso de Santa Catarina, que eu sei especificamente. É 1,5 metro de distância. Todos os locais de Santa Catarina terão 1,5 metro de distância entre os participantes. Então, nós manteremos o distanciamento social. Estado que seja 2 metros, será 2 metros. Professor, mas desculpa, o senhor citou Santa Catarina, e a informação que foi publicada ontem, inclusive, foi que a Universidade Federal de Santa Catarina divulgou uma nota questionando o INEP, porque, segundo a universidade, eles têm o registro de salas que terão ocupação de 80% da sua capacidade. Eu queria saber claramente, vai se cumprir essa regra? Porque me parece que é 50% ou 40% o que está indicado aí pelo INEP para manter o distanciamento. Porque há casos concretos. Esse foi de ontem, da Universidade Federal de Santa Catarina, e pela reportagem que eu tenho aqui, o INEP não teria entrado em contato ainda com a Universidade de Santa Catarina, não sei se isso aconteceu. Eu queria saber desses casos pontuais, o que vai ser feito, porque senão há um risco muito grande. A gente sabe que o país é muito grande, que há situações diferentes, não é fácil fiscalizar, mas é um risco que daqui a alguns dias a gente lamente o aumento de casos de coronavírus por causa do Enem. Então, o INEP se preocupa, né, assim como todos, com realmente o aumento da pandemia, principalmente no estado do Amazonas, o que aconteceu. Caso concreto, resposta direta e objetiva e certa. A sala que Santa Catarina colocou, e justamente eu falei 1,5 metro, porque é o local que nós estamos mostrando que nós vamos cumprir o que está previsto. A vigilância sanitária do estado de Santa Catarina, ele determina que seja 1,5 metro, 1,5 metro de distância entre os participantes. Então, 1,5 metro será mantido. Para a universidade, ela entende, ela achou, ela entende, e não está equivocado no número matemático, que ela tem uma sala que ela tem 40 alunos hoje e que 80% é 32. Ela acha que 50% é 20. Nós teremos na sala, onde tem 40, onde tem 50, onde tem 60, nós teremos todos os estudantes com 1,5 metro de distanciamento. Ou seja, o número matemático, se é 50, se é 60, se é 80, se fosse 100% de uma sala onde eles usam metade, o número em relação ao que é hoje, ele não é realmente o que existe na vida real. Então, concretamente, todas as salas do país todo teremos um distanciamento. E como que a gente consegue fiscalizar isso, que foi até a sua frase final? Nós temos em cada um dos locais de prova, cada um dos locais, né, dos mais de 15 mil locais, um servidor público em cada um dos 15 mil locais, que é certificador, que é um professor do Estado,
um professor municipal ou um servidor público federal, que ele fica lá desde o início da prova até o fim, acompanhando tudo o que acontece. Então, esses certificadores, que é o nome, essa rede que nós criamos em 2016 para 2017, ela faz a fiscalização, fora das empresas, como você falou. Então, não é a empresa que nos diz que foi cumprida, é o certificador, ele vai nos dizer isso. Ou seja, nós teremos a certeza de ter um servidor público fiscalizando esse distanciamento. Então, nós manteremos o distanciamento e cumpriremos todas as orientações sanitárias dos estados, dos municípios. Para a gente finalizar, que está chegando o tempo do final aí da nossa entrevista, o que vai acontecer com os candidatos que se inscreveram para o Enem em Manaus e no estado do Amazonas, né? Lá nós não vamos ter a realização das provas, né? Pela informação passada ontem aqui para a Rádio Bandeirantes pelo governador. Haverá uma prova específica para esses estudantes? Eles vão perder a chance de concorrer a vagas aí em universidades públicas nesse ano? Qual é a informação que o senhor tem atualizada aí do INEP para esses estudantes? Então, o INEP, em conversa com o governo do estado do Amazonas e com a Prefeitura Municipal de Manaus, principalmente, acertou que não haverá, judicialmente, depois também em conversas, foram muito boas as conversas com o estado e com o município, não haverá a prova nesse momento, nesses próximos 2 domingos, e ela ocorrerá nos dias 23 e 24 de fevereiro, junto com o que denominamos aplicação para as pessoas privadas de liberdade. Então, a prova já está pronta, ela tem a comparabilidade, os participantes estudantes de Manaus e de todo o Amazonas, na verdade, são 160 mil em todo o estado, né, 111 mil na capital e os outros no interior. Todo o estado eles farão a prova e participarão do ProUni e do FIES, porque nós vamos divulgar a nota deles também no dia 29 de março. Então, todos participarão desse primeiro momento do primeiro semestre, poderão entrar nas instituições de ensino superior. Não serão prejudicados. Perfeito. Nós conversamos aqui com o presidente substituto do INEP, o Instituto Nacional de Pesquisa Educacional, professor Camilo Mussi. Professor, muito obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. Vamos torcer para que dê tudo certo, tá bom? Muito obrigado. Nos preparamos para isso. Boa prova a todos os participantes e obrigado aí pela oportunidade de falar com seus ouvintes. Muito obrigado. Tá aí, Agostinho. É uma questão que está na vida das pessoas. É importante que a gente tenha condições de realizar o Enem, né? Vamos torcer para que tudo saia como foi dito aqui nessa entrevista. A gente sabe que o Brasil é muito grande, né? Essa questão abordada por você aí sobre o distanciamento, o limite de alunos dentro da sala de aula é fundamental, né? Porque não podemos deixar de lado a pandemia, mas houve tempo necessário para essa preparação, né? E pelas informações que foram divulgadas, há sim protocolos estabelecidos para se realizar a prova com segurança, né? Basta saber se todos eles serão cumpridos e certamente é isso que se espera no dia de amanhã. A gente não pode ficar também refém da pandemia para tudo e usar a pandemia como desculpa para ficar adiando, né, provas e os reflexos que isso tem na vida das pessoas. O Enem é fundamental, principalmente para aquele estudante que não tem condição de pagar uma instituição de ensino particular na fase posterior, né, à conclusão do ensino médio, e depende dessa prova, é a principal porta de entrada para essas universidades hoje em dia, né? É verdade, mas aí a gente cai numa discussão que eu acho que não vai ter uma resposta, não vai ter uma solução, que é o seguinte: o Enem, de fato, ele é muito mais importante para famílias que não têm recurso, não podem colocar o seu filho numa faculdade particular. Só que são esses mesmos alunos que, em função da pandemia, nesse último ano, tiveram pouquíssima condição de se preparar para o Enem. Eles vão entrar, já entrariam em condição desfavorável. Vão entrar muito mais ainda, com prejuízo muito maior. Então a discussão é essa. E eu não tenho uma resposta. Bom, se os especialistas não têm, terei eu essa resposta? Não. Mas fica prejudicado. O resultado desse Enem vai ter a marca da pandemia, que afastou os alunos mais carentes, principalmente das escolas. E aí eu vou voltar no que disse agora há pouquinho para a gente o Dr. Evaldo Araújo, infectologista, quando ele falou sobre volta às aulas.
É um prejuízo enorme. Algumas crianças só se alimentam na escola. Algumas crianças estão mais seguras na escola do que estão em casa. Isso é fato. Em algumas regiões mais periféricas, não há dúvida nenhuma que a criança corre muito mais risco ficando em casa do que na escola. Mas é o momento para voltar agora, no pico, que nem é o pico ainda. O doutor Evaldo falou agora no final. O pior não veio ainda. Não veio o pior ainda. Será que é hora para isso mesmo, para voltar? Porque não é só a sala de aula, como disse o doutor Evaldo também, é o transporte. Alguém tem dúvida de que, em função do Enem amanhã, e eu não estou dizendo que não era para fazer o Enem, eu estou só ponderando o risco que a gente está correndo. O deslocamento das pessoas para chegarem até o local, até a escola onde vai acontecer o Enem, também é um risco. Essa movimentação de pessoas que não aconteceria num domingo normal e vai acontecer amanhã e depois no domingo seguinte no Brasil inteiro, excetuando o Amazonas, isso vai representar a aproximação das pessoas. Enfim, é difícil acreditar que não haja contágio com essa movimentação toda de pessoas. Difícil. Agora, isso quer dizer que a gente deveria não realizar o Enem? É uma decisão difícil mesmo, delicada demais. Muito delicada, né? Mas a gente... E aí, pode parecer um argumento raso, né? Um argumento até provocativo. Você dizer, o sujeito pode ir num restaurante, mas não pode fazer a prova do Enem. O sujeito pode ir no bar, mas não pode frequentar uma sala de aula. Razão. Não, eu até entendo que são coisas diferentes, porque você vai num restaurante, você vai de máscara, lá tem o protocolo, né? Você fica numa mesa ali com a sua família, você fica muito menos tempo, né? Sim. Quanto tempo você demora para fazer o Enem aí, Guilherme Oliveira? O dia inteiro, né? Umas 5 horas. Então, é muito tempo que você fica lá dentro da sala fazendo a prova do Enem. Mas o esforço, Agostinho, tem de ser para essas coisas que são importantes, sabe? Para a educação, para diminuir, né? Essa distância que nós criamos por causa da pandemia, que já era grande, ficou ainda maior entre a rede pública e a rede privada de ensino. Ou você tem dúvida que os alunos que tiveram a chance de ter aula online, no conforto do seu lar, com tablet, com laptop, com internet rápida, eles de alguma forma conseguiram absorver um conteúdo muito maior do que o menino que mora na favela, que não tinha condições de ter esse material de apoio. Todos perderam, mas é óbvio e fica claro que aquele que depende do ensino público, aquele que tem menos recursos, perdeu muito mais. Não tem dúvida, não tem dúvida. Aliás, eu estava lendo aqui, a gente vai confirmar isso assim que encerrar o Enem, amanhã e domingo que vem, mas se fala que talvez haja uma abstenção recorde. Porque, por todos os motivos que a gente já sabe, a pandemia, o medo, enfim, mas porque boa parte dos alunos que se inscreveu está achando que não tem condição. Acha que não vai valer a pena porque não está preparado o suficiente em função de tudo isso que nós assistimos nos últimos meses. E olha, vou dizer para você, tal qual o abandono de Manaus, que teve quase um ano, as autoridades de Manaus tiveram quase um ano para se prepararem para esse momento crucial, mas não se prepararam, né? A gente ficou esperando não sei o quê. Eu temo que mesmo depois de um ano, a gente teve um ano perdido no ensino público principalmente, eu tenho receio de como é que a gente vai retomar as aulas aqui em São Paulo, por exemplo, né? Porque estão marcadas, as aulas vão voltar em fevereiro. O governo definiu isso. Ok, definiu. Você acha que na rede pública, municipal e estadual, nós temos condições melhores agora do que tínhamos no começo do ano passado, quando aconteceu a pandemia? Você acha que os tablets prometidos não foram entregues? Em São Paulo, eu estou dizendo. Mas é mais fácil você voltar à aula do que comprar tablet para distribuir para todo mundo, né? Ok, mas o que se fala é que vai haver vai ser uma fórmula híbrida, em que o aluno vai ter alguns dias presenciais e outros dias à distância. Alguém é capaz de me dizer se o sinal de Wi-Fi em Parelheiros está voando? Não, você tem total razão nisso. Agora, a questão da discussão aqui é sobre a volta às aulas. É melhor que esse aluno volte 2 vezes por semana a ter aula presencial do que não tenha nada como ele está tendo agora e teve durante a pandemia? O doutor Evaldo, que falou com a gente agora, disse com todas as letras que não é o momento agora para isso. Agora não é o momento. Pode ser em março, quando começar a vacinação, pode ser em abril. A gente vai perder. Já perdemos essa batalha, a gente já perdeu.
já perdeu. E perdeu com vidas. Está perdendo com vidas. Qualquer prejuízo é menor do que uma vida. Isso parece até uma letra de música popular. Mas é verdade, é verdade. Alguém é capaz de garantir que com a realização do Enem amanhã, a gente não vai ter mortes provocadas pelo contágio? Não. Alguém é capaz de dizer isso? Óbvio que ninguém é capaz e nem vamos cobrar isso. Não é nem justo cobrar isso. Mas a verdade é que a gente não tem planejamento. A gente não tem planejamento algum. Nenhum planejamento. Nações muito mais organizadas que a nossa estão padecendo também, mas a gente capricha. A gente faz de uma forma caprichada. A gente erra do começo ao fim. É uma pena mesmo, em particular em situações como essa, da educação, é muito mais delicado mesmo. Não há uma fórmula mágica, mas eu confesso que eu tenho medo. Eu tenho medo do que a gente vai assistir daqui para frente, com volta às aulas, com tudo mais. Vou repetir o que disse para a gente aqui a doutora Denise Garret, do Instituto Sabin, vice-presidente do Instituto Sabin. Segundo ela, pesquisas recentíssimas, que acabaram, foi semana passada que ela falou com a gente aqui, dão conta de que o instrumento mais eficaz para evitar a transmissão do coronavírus é o isolamento. Ponto 1, isolamento é quase tudo. O segundo ponto, a segunda medida mais eficiente é o fechamento das escolas. Óbvio que é um prejuízo enorme, talvez irrecuperável. Agora, é isso. São vidas de um lado e a educação do outro. É uma escolha que eu não teria dúvida em fazer, por vidas. Mas reconheço que não é uma decisão fácil. Guilherme Oliveira tem informação sobre esse assunto aí para nós, né, Guilherme? Exato, Pedro. Só queria colocar mais um incremento nessa conversa, né? Que a gente teve alguns testes no início desse ano com vestibulares menores que o Enem, como Unicamp, Unesp, e não deu muito certo, né? Houve diversas aglomerações nos portões dos locais de prova, pais de alunos esperando na saída, a entrada, a saída. Muitas aglomerações, não deu muito certo. Tomara que o Enem também não seja assim, mas alunos também que fizeram esses vestibulares reclamaram do distanciamento dentro das salas de aulas, que os protocolos não foram devidamente seguidos, então fica aí uma atenção para o Enem amanhã, né? Exatamente, a gente espera que isso não aconteça amanhã no Enem, né? E tem uma discussão que veio, né, na sequência, né, dessa história toda aí dos adiamentos da prova do Enem e tudo que a gente tem vivido na área da educação desde o início da pandemia, que é a possibilidade de você realizar prova online, né? O exame, a prova classificatória, ela acontecer de forma remota, né? Algumas universidades, Agostinho, estão adotando esse sistema de seleção. São universidades que não têm uma disputa muito elevada, como as universidades públicas, aquelas que tem mais renome, mas é uma alternativa que se criou, né? E aí, conversando com alguns especialistas aí na área da educação, o pessoal do Todos pela Educação, daquela organização que é presente aqui na programação da Rádio Bandeirantes, porque são especialistas, né, no assunto, nós não temos dúvida de que isso vai ser aprimorado daqui para frente, né? E a possibilidade de se realizar provas de maneira remota, pela internet, ela estará consolidada para muitos casos. Até o próprio Enem, né, vai ter uma versão online aí para alguns estudantes. É claro que é um número muito tímido ainda diante da nossa realidade, mas esse é outro quesito que será enfrentado certamente no nosso futuro próximo, porque aí você dá mais tranquilidade e dá mais respaldo para essa dúvida que o Agostinho levantou aqui, né, sobre a conveniência de se levar pessoas para uma instituição de ensino para a realização dessas provas.